Para ter uma compreensão mais profunda sobre o gráfico das funções polinomiais do primeiro grau, você precisa de um método mais profundo. Aí você se transforma num aluno top. Oh, te interessa por isso? Claro, então viaja comigo. Rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai ser mais objetivo. A gente vai apenas expor outras coisas que já vimos. Se você quiser entendê-las melhor, veja os outros vídeos. Viaja comigo. Então nessa questão nós queremos o gráfico de todas essas funções aqui, ó, sem ter que usar o GeoGebra. Eu farei do A até o D e deixarei as demais para vocês, porque elas são idênticas às que eu farei. As funções em que a fórmula é y igual a x mais b, o gráfico será uma reta. O A é chamado de taxa de variação e tem uma fórmula para ele, que é ΔY sobre ΔX. Na questão depois eu explicarei um pouco melhor isso. Agora, o gráfico é uma reta e essa reta pode se referir a uma função crescente ou decrescente. Como saber isso? Se o A é positivo, função crescente. Então teremos uma reta que será deste tipo aqui, ó. Uma reta assim quando A é positivo. A negativo, função decrescente, uma reta assim. B. O B é o coeficiente linear. É ele que faz a translação vertical. Ou seja, ele indica quanto a reta sobe ou desce em relação à origem. Quando B é igual a zero, o gráfico não sofre translação vertical. Quer dizer, ele não sobe e nem desce. Então será um gráfico que passa bem aqui, ó, na origem. Mas quando o B é positivo, o gráfico sobe. E quando o B for negativo, o gráfico desce. E além disso, em consequência disso que eu acabei de dizer para vocês, a reta vai cortar o eixo Y num ponto. E o número que estará aqui será exatamente o B. Vamos para a parte prática, exercícios. A equação do item A é essa. Você pode isolar o y e fica com y é igual a 2x mais 4. Reparem que o A é igual a 2 ou 2 sobre 1 e o B é igual a 4. Como o A é um número positivo, você tem uma função crescente e vai dar uma reta assim. E além disso, vai lá no eixo Y, procure o número 4, que é o valor do B, e marque um ponto bem neste lugar. Desenhe um ponto. Aqui está desenhado. A reta vai passar em cima deste ponto. Este ponto é um ponto em que o x e o y têm as seguintes coordenadas. O 4 é o valor do y, o do x é 0. Agora, como o A é 2 sobre 1 e o A é o ΔY sobre ΔX, é a taxa de variação, nós sabemos que se a taxa de variação é 2 sobre 1, então quando o x aumentar 1, o y aumenta 2. Então pegue lá o ponto x0 e y4, some 1 na parte do x, que é o 0, 0 mais 1, 1, e some 2 na parte do y, ou seja, some 2 no 4. 4 mais 2, 6. Então marque no gráfico este ponto aqui, ponto x1, y6, que é este aqui, ó. Fiz um desenho do correspondente ponto a isso. A reta vai passar em cima desses dois pontos. Então, temos que desenhar uma reta que passa em cima dos dois. Aqui está a reta. Agora, você pode querer saber que ponto é este aqui, ó. Vamos colocar aqui, que ponto é esse aqui, ó. Quais são as coordenadas deste pontinho? Parece que ele tem x menos 2, mas talvez eu tenha feito o desenho errado. Então,
A conta que me mostra que se aqui é ou não menos 2 é a seguinte. Lembre-se que sempre onde o gráfico cortar o eixo x é a raiz da função. Nas funções do tipo y igual a ax mais b, a raiz delas, ax mais b, a raiz sempre é menos b sobre a. Então, menos 4 sobre 2 realmente é menos 2, onde corta aqui o eixo x. Este é um caminho. Outro caminho é o seguinte, qualquer ponto sobre o eixo x tem o que valendo zero? O y. Então você pode pegar aqui a fórmula, esta, e trocar o y por zero. E aí resolva aqui a equação. Menos 4 é igual a 2x, divido menos 4 pelo 2, menos 2 é igual a x. Realmente é menos 2. Então você tem os dois caminhos para saber que aqui de fato é o menos 2. Um deles é usar a fórmula menos b sobre a, o outro é pegar a equação, trocar o y por zero, resolvê-la e encontrar o seu correspondente x. Item B. Primeiro nós temos que isolar a variável y. Então, assim nós vamos ficar com y é igual a 3x menos 6. Veja que o a é igual a 3 ou 3 sobre 1 e o b é igual a menos 6. Como a é positivo, nós temos uma função crescente e a reta é assim. No eixo y, procure o valor do b, do menos 6, e marque e desenhe um ponto bem nesse menos 6 aí, lá no eixo y. A reta vai passar aqui, ó, em cima desse ponto. Veja que esse ponto é um ponto em que tem as seguintes coordenadas. Esse ponto tem x valendo 0 e y menos 6. Só que o a é o delta y sobre o delta x, é a taxa de variação, que significa que quando o x aumentar 1, o y vai aumentar 3. Então, para você obter um segundo ponto a partir deste, na parte do x, que é no 0, some 1, 0 mais 1 dá 1. Na parte do y, que é o menos 6, some 3. 0 é menos 6 mais 3, menos 3. Então, marque este ponto aqui, ó, o ponto x1, y menos 3, que é esse aqui, ó, x1, y menos 3 é esse aqui. Então, a reta vai passar em cima desses dois. Nós temos que desenhar uma reta que passa em cima dos dois. Aqui está a reta. Agora, para você saber o ponto em que ela corta o eixo x, que é esse aqui, ó, você tem dois caminhos. Caminho número 1, usar a fórmula da raiz da função, que é menos b sobre a. No caso, ficaremos com menos 6 dividido pelo a, que é 3. Menos vezes menos dá mais. 6 dividido por 3 fica 2. Esse é um caminho. O outro é você lembrar que qualquer ponto sobre o eixo x tem y0. Então, pegue a fórmula e troque o y por 0. 0 é igual a 3x menos 6. Resolva essa equação. 6 é igual a 3x, divida o 6 pelo 3, encontre 2 como valor do x. Então é o ponto x2 e y0. Item C, a equação é y menos 8 igual a menos 4x. Vamos isolar aqui o y, ficando com y é igual a menos 4x mais 8. Reparem que o a é igual a menos 4 ou menos 4 sobre 1 e o b é igual a 8. Como a é negativo, nós temos uma função decrescente e o gráfico será assim. Você vai procurar no eixo y o valor de b, que neste caso é 8,
e desenhe um ponto em cima dele. Aqui está. A reta vai passar bem aqui em cima deste ponto. Este ponto é o ponto em que nós temos o x valendo 0 e o y 8. Agora, como o a é menos 4 sobre 1 e o a é igual a ΔY sobre ΔX, nós temos que quando o x aumentar 1, o y diminui 4. Então, vamos lá na parte do x, aumentamos 1, 0 mais 1 é 1. Na parte do y, nós diminuímos 4. 8 menos 4, 8 menos 4, 4. Então, vamos desenhar este ponto. É o ponto x1 e y4, que é exatamente esse aqui, ó, x1 e y4. Aqui está. Então, temos que desenhar uma reta que passa em cima destes dois pontos. Aí está a reta. Agora, nós podemos saber as coordenadas desse ponto aqui, que é o ponto em que a reta corta o eixo x. Para tanto, há dois processos. O primeiro é a fórmula da raiz da função, menos b sobre a, menos 8 sobre menos 4, menos dividido por menos dá mais, então fechou 2. O outro processo é lembrar que qualquer ponto sobre o eixo x tem y0, então na fórmula dada na questão, troque o y por 0 e aí resolva a equação. 4x é igual a 8, divida o 8 pelo 4 e fique com 2. No item D, a equação é esta daqui. Veja que a gente pode dividi-la por 2 e daí nós vamos ter simplificado a equação e ficamos com isso aqui, ó. Ficamos com y é igual a menos 1x menos 5. O a é menos 1 ou menos 1 sobre 1 e o b menos 5. Como o a é um número negativo, a função é decrescente, nós temos uma reta assim. Vá no eixo y, procure o número menos 5 e faça um pontinho lá. Aqui, ó, a reta vai passar bem aqui, ó. Esse ponto, você sabe que é o ponto em que o x... Opa! O x desse ponto vale quanto, mano? O x dele vale 0 e o y menos 5. Para você calcular um outro ponto, use a taxa de variação, o a, que é o ΔY sobre ΔX. Então, a taxa de variação vai dizer que quando o x aumentar 1, o y diminui 1. Então, 0 somando 1, 1. Menos 5 diminuindo 1, menos 6. Marque esse ponto no gráfico e ele é esse aqui, ó. Basta então eu desenhar uma reta passando em cima desses dois pontos. Agora, para você determinar este ponto, que é o ponto onde a reta corta o eixo x, você tem dois caminhos. O primeiro é usar a fórmula menos b sobre a, menos ba, que é a fórmula da raiz da função. Então, ficamos aqui, ó, menos b sobre a, menos 5 dividido por menos 1, menos vezes menos dá mais, dividido por menos, nós vamos ficar com menos 5. Uma outra maneira é você lembrar que qualquer ponto sobre o eixo x tem y igual a 0. Então, pegue aqui a fórmula e troque o y por 0 e resolva essa equação. Você vai ficar com x igual a menos 5. Fechou, então. Não esqueça, o poder é de você.